Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 131. Alguns se alegram e alguns se preocupam. A Floresta Negra estava agora coberta por uma espessa camada de neve. Ramshu sacudiu o caminho enquanto se encaminhava para a aldeia dos anões. Os anões foram forçados a deixar sua aldeia por causa dos trolls da floresta. Embora Ramshu soubesse vagamente onde eles se mudaram com a ajuda dos demônios originais, mas ele não tinha certeza de onde exatamente eles tinham ido tanto um longo período de tempo. Os trolls da floresta haviam saído há muito tempo e não reapareceram. Ramshu sentiu que os anões não estariam necessariamente dispostos a desistir de sua antiga vila, então ele ainda decidiu seguir nessa direção primeiro. Quando Ramshu chegou à passagem para a aldeia e olhou em volta, um sorriso floresceu no canto da boca. Das várias ocultações e arranjos das coisas ao redor da passagem, Ramshu pôde verificar que os anões não tinham saído. Ramshu assobiou longa e alto, sacudindo a neve acumulada dos galhos das árvores. Seus ouvidos sensíveis ouviam o som de passos se aproximando enquanto vários guerreiros anões, segurando machados de batalha, apareciam depois de um tempo, aproximando-se de longe com olhares de cautela em seus rostos. "Não se preocupe, sou eu", retornei como prometido. Ramshu imediatamente gritou antes que os guerreiros anões se aproximassem dele. Os guerreiros anões ao longe soltaram suspiros involuntários de alívio quando ouviram a voz de Ramshu. Quando eles caminharam até Ramshu, um deles disse: "Muitas coisas têm sido difíceis agora que o inverno chegou. Embora a vila tenha sido exposta, não podemos construir casas adequadas em tão pouco tempo. Então, embora soubéssemos sobre o potencial de perigo aqui, ainda não queríamos sofrer com o frio e voltamos para a aldeia. O inverno está aqui, então eu vim desta vez para trazer algumas rações de inverno e roupas grossas para você. Além disso, você pode ficar tranquilo com os trolls da floresta. Eles nunca mais vão incomodá-lo novamente." Ramshu sorriu levemente e consolou os anões. Os anões imediatamente aplaudiram quando ouviram isso. Suas expressões eram incrivelmente alegres e cheias de sincero prazer e celebração. "Isso é maravilhoso. Nós passamos pela maior parte das rações que você trouxe da última vez nos últimos dias. O chefe pensou que algo havia acontecido com você porque você não aparecia há muito tempo, mas também não sabíamos como ajudá-lo, então só poderíamos nos preocupar com você. É maravilhoso que você veio. Vamos nos apressar e entrar na aldeia para contar as boas novas a todos." O anão que falara antes falou com alegria enquanto suas pernas curtas e robustas avançavam rapidamente, movendo-se em direção às profundezas da aldeia. Quando souberam que Ramshu havia chegado, todos os anões que estavam se aquecendo dentro de casa, fora do clima gelado do inverno, se contorceram um por um para dar saudações amigáveis a Ramshu. "Oh, é fantástico que você esteja bem, Ram. Estávamos muito preocupados com você." O guerreiro anão Bennett falou como uma expressão de surpresa. Ramshu não falou muito e seguiu para uma área com terreno plano que havia sido limpo de neve. Ele então tirou as rações e necessidades diárias de seu anel espacial com um sorriso. Ele colocou todos para fora e os reuniu em pilhas, cobrindo uma grande área. "Estas são as rações e necessidades que eu trouxe comigo desta vez, junto com algumas roupas grossas para ajudar vocês a se aquecerem neste inverno. Além disso, você não terá que se preocupar com os trolls da floresta causando problemas para você no futuro. Você pode viver aqui em paz e sem se preocupar, os trolls da floresta não estarão causando problemas para você no futuro." Ramshu explicou ao observar a alegria dos anões. Ele sentiu que suas ações resultaram em uma reação adequada.
Todos os anões estavam além de si mesmos com alegria quando viram o chão coberto de rações e necessidades diárias. Até mesmo as fêmeas anãs, crianças e idosos escondidos nas casas saíram quando ouviram as notícias e começaram a aplaudir à distância. Muito obrigado, Han. Se não fosse por suas rações e necessidades, acho que muitos de nós morreríamos de fome e congelaríamos até a morte neste inverno. Essas rações e roupas são suficientes para sobrevivermos no inverno. Como podemos agradecer a você? O chefe Darwin fez uma genuflexão a Ramshu no grande gesto dos anões e falou com grande gratidão. Somos amigos, então não diga nada de gratidão, respondeu Ramshu. Para ser honesta, essas rações e roupas não valiam muito dinheiro, mas era um pouco difícil para os comerciantes transportá-las. Portanto, depois de entrar na Floresta Negra, se foram os trolls da floresta, anões ou outras espécies, todos estariam dispostos a um alto preço em troca de rações e necessidades diárias. No entanto, com a matriz de transporte no cemitério da morte e a grande capacidade do anel espacial, essa tarefa que exigiria muitas pessoas e recursos para alcançar foi facilmente realizada por Ramshu sem nenhuma dificuldade. Han, você disse que os trolls da floresta não nos incomodariam mais, é porque os elfos já travaram uma guerra contra eles e os destruíram completamente. O guerreiro anão Bennett pensou em outro assunto e perguntou a Ramshu com grande entusiasmo. Quando ele fez essa pergunta, Ramshu de repente começou e perguntou a Bennett: será que os elfos já estão planejando travar uma enorme batalha contra os trolls da floresta? Balançando a cabeça, Bennett falou com raiva. De fato, eles até nos convidaram e disseram que querem dar uma lição dura aos ladrões maus. Mas as capacidades defensivas da nossa aldeia são muito fracas e o chefe não está planejando nos fazer participar. Não foram os elfos que criaram esta situação em que os trolls da floresta não nos invadirão novamente. Claro que não, o flagelo dos trolls da floresta será lentamente contido no futuro. Fique em paz. Milímetros. Tudo bem, tudo bem. Ainda tenho algumas coisas para fazer e vou encontrá-lo novamente no futuro. Ramshu falou. Ele então falou algumas palavras aleatórias e saiu apressadamente da aldeia, apesar dos esforços dos anões para mantê-lo. Bennett disse que os elfos estavam indo para a guerra contra os trolls da floresta. Ramshu não conseguiu ficar parado depois de ouvir isso. Se fosse antes, ele teria desejado que os elfos limpassem o chão com os trolls da floresta. Mas agora, os trolls da floresta estavam absolutamente sob seu controle e podiam até ser rotulados como seu exército particular. Além disso, ele precisava que os trolls da floresta cooperassem com a missão de Emily. Se os elfos despertassem problemas agora, seria um momento bastante inconveniente para escolher. Exceto, muitos dias foram necessários para viajar daqui para a fortaleza dos trolls da floresta. Ramshu tinha muitas coisas que ele ainda tinha que cuidar no Império e ele realmente não podia poupar o tempo. Isso deu a ele um pouco de dor de cabeça. Depois de pensar com cuidado, Ramshu sentiu que não havia pressa especial para as coisas também. Ele só estaria atrasando as coisas em um dia ou dois se resolvesse os assuntos de Poeb primeiro e a acompanhasse a um banquete, depois fosse para os trolls da floresta depois. Os elfos que fazem um movimento contra os trolls da floresta podem não ocorrer nesses 2 dias. Além disso, embora os elfos fossem fortes, os trolls da floresta também não eram fáceis. Depois de tantos anos de conflito, o fato de os elfos não terem conseguido nenhuma das principais concessões dos trolls da floresta já havia ilustrado como as coisas estavam. Quando o céu estava escuro, Ramshu fez uso da escuridão para voltar ao cemitério da morte. Ele não tinha pressa em ir embora imediatamente, então tirou um fruto de Dagmar. Novamente suportou uma tortura extremamente dolorosa dentro do cemitério da morte, digerindo o fruto de Dagmar como da última vez e mais uma vez abrindo partes de seu cérebro.
Quando Ramshu sentiu que seu corpo havia se recuperado e renascido mais uma vez, a clareza de seus 5 sentidos deu outro salto adiante, enquanto a velocidade de concentração de sua força mental e a velocidade de circulação de seu mágico Yang também melhoraram. Ramshu podia sentir vagamente que havia sinais dele rompendo o reino do espírito moldado. Parecia que ele seria capaz de progredir para o próximo nível de magia demoníaca em pouco tempo. O próximo estágio seria o reino verdadeiro demônio. Uma vez que ele entrou neste reino, Ramshu se tornaria um demônio infantil, realmente se tornando um demônio em definição. Os 3 estágios anteriores do reino sólido, passagens abertas e espírito moldado eram apenas para reforçar os alicerces da magia demoníaca. Antes de se tornar um demônio infantil, um praticante não contava como um praticante demoníaco. Somente depois que ele entrar no reino do verdadeiro demônio, Ramshu será realmente considerado alguém que entrou nos corredores da magia demoníaca. Como um demônio infantil, ele seria capaz de voar pelo ar e usar o Yuan mágico para refinar os tesouros mágicos. Ele seria capaz de reforjar o Demon Slayer Edge mais uma vez, e poderia treinar em várias outras magias incrivelmente poderosas. Ele até seria capaz de refinar os demônios Yin que estavam um passo acima dos demônios originais. Em outras palavras, o verdadeiro reino dos demônios era o limite. Ramshu teria muitas maneiras de melhorar sua força depois de alcançar este reino. Sua força mais uma vez levaria grandes saltos para frente. Então Ramshu estava cheio de alegria indescritível quando sentiu vagamente que estava exibindo sinais de ruptura. Até agora, era de manhã no dia seguinte, e Ramshu não ficou aqui. Ele usou uma matriz de transporte no cemitério da morte para retornar ao Império e caminhou diretamente de volta para a academia. Depois da conversa ambígua com Fanny, o coração de Ramshu estava cheio de expectativas sem limites. Embora Fanny não tivesse concordado imediatamente em sua busca, ele basicamente entendia o coração de Fanny. Ele entendeu que se ele avançasse um passo adiante, atingisse um nível de mago adepto e se formasse na academia, ele seria capaz de capturar o coração do professor. Ele ainda estava um pouco incerto sobre algumas partes da nova magia e termos mais técnicos, então ele teve que perguntar a Fanny. Portanto, Ramshu ainda precisava da orientação de Fanny nesse estágio. Uma vez que ele retornou à academia e fez o seu caminho para o necromância, de repente ele percebeu que ele se tornou uma celebridade quando se deparou com estudantes de outros cursos ao longo do caminho. Os olhares que outras pessoas costumavam usar quando olhavam para ele estavam cheios de surpresa e admiração, com algumas alunas muito bonitas revelando até mesmo a luz do interesse romântico em seus olhos. Esse tipo de atenção satisfazia enormemente a vaidade de Ramshu. Ele estava de bom humor ao longo do caminho. Quando ele viu a atenção e os sentimentos das garotas bonitas, Ramshu até lhes deu saudações amigáveis, exibindo um sorriso brilhante. Essas alunas imediatamente fugiram com passos curtos e rostos avermelhados. No entanto, uma vez que Ramshu passou pelos campos de treinamento, seu bom humor foi imediatamente quebrado. O sorriso em seu rosto foi substituído por um olhar sombrio. O cavaleiro da Terra Clark estava de pé em frente às portas de um dos campos de treinamento do Major Necromância, usando uma camisa justa e segurando um grande buquê de flores frescas em sua mão. Ele estava olhando para dentro com um leve sorriso. Passando pela porta aberta, Ramshu viu que Fanny estava explicando alguma teoria mágica para alguns estudantes de necromância com um sorriso no rosto. A julgar pelo comportamento dela, ela não foi afetada por Clark, nem olhou para Clark. Ela estava praticamente ignorando a existência de Clark. Mesmo assim, Ramshu ainda se sentia incomodado ao ver Clark parado ali olhando com a alma para Fanny. Enquanto dava grandes passos até as portas dos campos de treinamento, de repente ele se lançou para frente e propositadamente exerceu pressão com o ombro direito depois de inclinar o corpo, espalhando o buquê de flores frescas por todo o chão.
Ramshu tinha propositadamente iluminado seus passos em seus movimentos agora, acelerando apenas quando ele andou até Clark. Envolvido em assistir Fanny, Clark foi pego de surpresa e reagiu tarde demais. Foi um pouco cômico com o quebrado e disperso seu buquê estava agora. Oh, me desculpe, sinto muito. É só que esses são os campos de treinamento para o necromância, e eu esbarrei em você por acidente porque você estava bloqueando a porta. Ramshu imediatamente pareceu apologético quando viu Clark cuspindo fogo com os olhos e olhando para ele. Oh, Brian, o que você está fazendo aqui nos campos de treinamento hoje? Quando Fanny viu que Ramshu tinha vindo, seus lindos olhos imediatamente brilharam e todo o seu rosto brilhou com saúde. Ela indicou para Ramshu se apressar em entrar. Ramshu ficou um pouco amolgado com a reação de Fanny, mas a existência de Clark ainda incomodava Ramshu, e por isso sua expressão facial era um pouco feia. Ele olhou para Fanny e depois olhou para as flores frescas nas mãos de Clark. Ele falou como uma voz cheia de ácido: quem é um nobre cavaleiro que Clark está esperando aqui com flores na mão? Fanny começou e revirou os olhos mal-humorados para Ramshu. Ela então se aproximou, como se expressasse sua postura, falando friamente com Clark. Sr. Clark, acho que tenho sido claro o suficiente. Eu só quero ensinar em paz, e espero que você pare de me incomodar. Além disso, seu status é nobre e elevado. Eu não quero me envolver em nenhum problema desnecessário com você, eu acho que você provavelmente entende o que eu quero dizer. As palavras de Fanny eram para Clark, mas também para Ramshu. Eles eram uma recusa óbvia da perseguição de Clark e uma indicação sutil para Ramshu de sua própria atitude, também dizendo a ele para relaxar e não pensar muito. Assim, quando essas palavras vieram da boca de Fanny, o rosto de Clark imediatamente entorpeceu e ficou desanimado, enquanto Ramshu se sentiu muito bem e teve sorrisos reaparecendo em seu rosto novamente. Clark assentiu com a cabeça, extremamente deprimido, e suspirou baixinho. Ele pegou as flores destituídas e partiu dos campos de treinamento com o rosto abatido, sem dizer mais nada. Você está satisfeito agora? Estendendo a mão para beliscar Ramshu, Fanny disse maliciosamente: como você não ousa acreditar em mim? Oxe, isso dói, eu acredito em você, eu acredito em você. Ramshu sentiu como se estivesse na nuvem 9, como ele fingir deduzido para estar com dor. E assim termina o capítulo 131, espero que todos tenham gostado, muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo galera, valeu, e fui!